Ministro das Relações Exteriores do Brasil, Mauro Vieira, presidiu a reunião do Conselho de Segurança. Sem citar diretamente os Estados Unidos, ele disse que estratégias de obstrução têm impedido que decisões cruciais sobre a paz e a segurança internacional sejam tomadas. Ainda não há data para uma reunião do colegiado, que é presidido pelo Brasil, somente até o fim deste mês. Enquanto isso, os Estados Unidos seguem fornecendo apoio logístico a Israel em meio a temores de que o conflito se espalhe. Temos mais informações de Nova York com o nosso Eduardo Barão. Fala, Barão. Olá, Megali. Bom dia para você e Bom para dia. todo mundo aí no Brasil. O Pentágono anunciou que está mandando para Israel um sistema de defesa capaz de interceptar mísseis de longo alcance, que podem ser disparados pelo Hezbollah no sul do Líbano. Caças F-16 foram posicionados também no Oriente Médio. A Casa Branca tem alertado para a possibilidade do conflito escalar e envolver outros países como o Irã. Bases militares americanas foram atacadas nos últimos dias no Iraque e também na Síria. O presidente americano Joe Biden e o príncipe herdeiro da Arábia Saudita conversaram e concordaram que a prioridade é impedir a expansão desse conflito. O Ministério da Saúde da faixa de Gaza afirma que 80 pessoas morreram nos bombardeios realizados por Israel na madrugada. Os israelenses confirmaram os disparos, dizendo que os alvos eram de infraestrutura terrorista e de operativos do Hamas. Nos últimos dias, as forças do Estado judaico atingiram mais de 700 locais no território palestino. Israel também matou 3 pessoas na Cisjordânia por meio de um ataque de drone e mais 8 soldados da Síria no sul do país árabe. E aí fica a preocupação, não que seja maior ou menor que as outras, mas é uma preocupação diferente, porque nesse caso a gente fala de Estado contra Estado, né? Não do Estado de Israel lutando contra um grupo agora que se mostrou terrorista, que é o Hamas. Aqui, né, nesse ataque na Síria, a gente está falando do Estado de Israel contra um país, contra a Síria. E a gente vai voltar, né, a falar. Tem mais informações, Sheila? Não, só queria lembrar um aspecto humanitário, porque a gente tem acompanhado a entrada de ajuda humanitária. Demorou, né? Demorou muito, Demais. mas desde o fim de semana a gente tem observado a entrada de caminhões, mas é importante lembrar, a gente está falando da entrada de caminhões, ali 30 caminhões, 34 em um dia, e demorou para isso acontecer, repito, mas antes mesmo da guerra entravam 100 caminhões. Você está falando de uma região em que 75% ou mais da população estão desempregados, portanto, dependem necessariamente dessa ajuda humanitária para viver. Isso já acontecia antes da guerra com a entrada de 100 caminhões. Agora a gente está falando de entrada de, no máximo, 30 e poucos caminhões em um dia. E isso, repito, já depois do 15º dia de conflito, né? É preocupante e, por isso, nessas negociações diplomáticas, insiste-se tanto naquilo que é fundamental para preservar os civis. A gente está falando de mais de 2.000 crianças mortas. Preservar civis. É óbvio que quando a gente viu a declaração do Antônio Guterres, queria que ele dissesse o quê? Né? Ele está falando de preservação de civis acima de tudo, né? E quando você fala da preservação de civis, você fala necessariamente da abertura de corredores humanitários e da entrada de ajuda para a população que permanece na faixa de Gaza. Mas enfim, a gente vai voltar a esse assunto aqui já com o próprio Eduardo Barão, que já trouxe algumas informações, com o Felipe Killing também direto da Europa.